Portanto, bem-vindos ao segundo episódio do Pode Ser Aí. Hoje estamos aqui com o Cris e com o Nuno no estúdio de tatuos da Ink Brother, aqui no Porto. Já me lixei, estás a ver? Vou continuar. E muito obrigado por estarmos aqui hoje. E obrigado por terem aceito o meu convite. Sempre fui uma pessoa muito interessada por tatuos. Aqui há algumas pequeninas, tenho que fazer mais uma ou outra. E decidimos estar aqui um bocadinho, falámos aqui um bocadinho sobre como é que é abrir um estúdio de tatuagens, ser tatuador. E a minha primeira pergunta para vocês é mesmo como é que surgiu o vosso interesse pelas tatuagens, como é que tudo começou? No meu caso em específico já estava na família, há 30 anos atrás, e estamos a falar que é uma realidade diferente da atual, não é? 30 anos. Há 30 anos atrás ser tatuador era tipo quase seres uma pessoa à parte, tinhas um estilo de vida à parte, Era completamente... E aquilo fascinava-me. Eu via tipo a cena de pintar o cabelo de cores diferentes quase todas as semanas, usar uns piercings, tatuado. Então aquilo fascinou-me, de certa forma senti-me atraído pelo estilo e por sua vez pela cultura que o permitia ter aquele estilo. Então era algo que me via, que queria desde miúdo. Estamos a falar, tinha 11, 12 anos e eu, foda-se, isto é fixe, queria isto para mim. 11 anos? Sim. Mas tiveste assim algum momento, viste assim alguma coisa que te... Disseste a tua família era quem? Era o teu pai que era tatuador? Era um tio meu, e o primeiro contacto que tive com o mundo das tatuagens foi efetivamente o meu pai, foi fazer uma tatuagem com ele. E fiquei fascinado como é que era possível, porque não me deixaram entrar, era uma criança, mas como é que ele entrou numa sala, só ouvia o barulho das máquinas, bem, antigamente era um barulho muito estridente. A própria tecnologia devia ser muito diferente na altura. Sim. Hoje em dia já nem há barulho, não há fios, não há nada. Ainda há um bocadinho de dor, não é? Não é ainda não há hipótese de não sentires ali uma... Já não é tão agressivo. Eu, por acaso, as primeiras que fiz, doeu mais do que isso. Também o gajo começa a habituar, não é? Agora, mas vais ver que depois vais notar o contrário. Achas que vai me doer mais? Com a idade vai doer mais. Mais? Quanto mais tens, parece que... Pô, são mais do que caraca. Eu esta última que fiz, olha uma cobra. Portanto, olha aí, são dois amigos. Isso não é exemplo de tatuagem. Mas com 11 anos começaste a ver assim tatuagens, ficaste... Sempre foi uma cena que teve contigo, sempre foi uma cena que tu quiseste Foi fazer? o conjunto de fatores. Foi porque gostava do desenho, foi realmente o lifestyle, realmente era impressionante naquela altura. Eras tipo cantor de rock, não é? Tipo as pessoas olhavam para ti, não é? Superstar. Naquela altura era assim. E pronto, e foi uma coisa que fui acompanhando, fui crescendo, tive essa oportunidade que foi boa, que sempre que tinha um furo na escola, eu estudei era perto, ia a correr, batia à porta e eu, Tony, deixa-me fazer aqui um era fixe. Tive essa oportunidade e pronto. Foi essa a porta de entrada, tive a sorte de ter essa abertura e então aí sabia que era aquilo. Já na escola fazia os desenhitos, fazia aos meus colegas com umas canetas, sabia que era mesmo aquilo. E tu, Nuno, vou-te passar aqui a tua menina. A tua... E tu? Bom pé. Como é que tudo começou? Opa, eu fui tatuar com um amigo meu e ele teve 3 ou 4 horas a fazer uma tatuagem. E eu, enquanto estive na frente de loja, à espera, estava virado para uma vitrine cheia de máquinas. Opa, aquilo começou-me a cativar, estás a ver? É uma cena que eu gostava de fazer, não é? Só estou ali a inspirar. Eu já desenhava e tal. Então, opa, passado uma semana fui lá, comprei um kit todo de tatuagens e pus-me a arriscar o pessoal todo, basicamente. Comecei em mim, a primeira tatuagem que eu fiz foi em mim, uma cena mesmo. Correu muito bem ou muito mal? Pá, foi só uma data, estás a ver? Foi a data daquele dia em específico. Até. Tatuar a vocês próprios não deve ser meio... Não é meio... A nível de dor não se sente tipo de uma forma diferente? É uma questão até que... abstrair tipo, mais da dor, estás a ver? Mais? Sim, porque estás concentrado a fazer uma coisa, estás a ver? Tipo, então consegues-te abstrair um pouco da dor, mas ao mesmo tempo é complicado. Eu acho que o cérebro entra em colapso. Não é? Imagina, porque normalmente é da estranho. praxe. Para tatuadores como nós, que vêm de outros tempos, hoje em dia acredito que as novas gerações já nem tenham essa cena, mas os tatuadores da antiga, quase certeza, todos... Primeira tatuagem, querias era experimentar a máquina, tipo, não tens ninguém que confie em ti. Era sempre coixa, quase sempre coixa. Para ninguém ver. E é por conseguires utilizar as duas mãos. Ok. A minha primeira tatuagem também acabou por ser a mim próprio, só que, tipo, a mão quer ir para a frente, porque tu queres fazer a tatuagem, mas a perna quer fugir porque sabes que vai doer.
Então o teu cérebro está ali num colapso, mas depois os meus riscos. Deve ser, claro que não tem nada a ver, atenção, mas supostamente quando, ou seja, um gajo quer, ou, não sei se devia estar a dizer suicídio, tu não te consegues, o que eu quero dizer, tu não te consegues, porque o cérebro protege-te contra um suicídio, fazeres mal não a é? ti Tipo, próprio, o cérebro protege-te. e eu agora penso, como é que vocês conseguem, tipo... O nível de perfeição não vai ficar como se fosse noutra pessoa. Mas depois o teu cérebro assimilar que não é assim tão perigoso, por isso é que eu estou a dizer, ao início, a tua mão quer ir e a tua perna não quer. E Estás ali meio e estás ali meio à porrada, tipo, anda lá! Mas depois de perceberes que assim, consegues, depois consegues. Mas, Jesus, tenho que experimentar. Um dia vou fazer uma tatuagem a mim próprio. Vocês vão me botar aqui e vocês ensinam-me. Eu tatuo uma data. Eu a desenhar, vocês esqueçam. É muito mal. Muito mal. Eu já percebi que bem de família, mas vocês já tiveram assim alguém que vos influenciou, alguém que, pá, foi aquela pessoa que disse assim, pá, por causa deste gajo, ou não, ou um ícone. Pessoalmente foi mesmo esse caso, porque me fui acompanhando depois ao longo dos anos. Ficaste influenciado por aí, tu tiveste... Sim, tinha poucos tatuadores na altura na cidade, não é? E então os que haviam eram muito bons, não é? Pá, Não eram muito bons, eram muito bons. Isso foi mais ou menos há quanto tempo? pá, foi para aí há 7, 8 anos, que seja, mais ou menos. 8? Sim, para aí. Era o tempo do César, de aparecer sempre tatu, estás a ver? Que aquilo era tipo, uma cena muito à frente na altura já. E nestes últimos anos vocês notam que têm desenvolvido muito, ou seja, que têm... Eu pelo menos vejo cada vez mais pessoas com tatuagem, mas notam que têm, por exemplo, a própria técnica, a tecnologia, tem evoluído muito, tem sido... 200%, na boa. Tipo, estamos a falar máquinas, qualidade de agulhas, tintas, evoluiu uma cena. Não devia ser como era há 30 anos, não é? Daí devia ser um tac, 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 tac. Soldavas agulhas há 30 anos, que é uma cena que hoje em dia é impensável, não é? Tipo, só, provavelmente, aqueles veteranos... Essa cena, ainda há tatuagem, como é que era? Era só de ponto, não era? Não, mas era tipo agulhas tradicionais, tipo... E aquilo era soldado agulhinha a agulhinha. Ainda alguns devem fazer isso ainda, pessoal tradicional e tipo, veteranos, não é? Eu tenho amigos meus que vão... Isto já deve ser meio moda até, quando vão a Bali ou a Tailândia, não é? Na Tailândia fazer Isso é que deve doer-me. Ainda acaba por existir quem utilize e quem esteja mesmo focado a utilizar os métodos tradicionais. Sim, depois acaba também por ser estilo também, não é? Sim. Há excelentes artistas que utilizam um material old school. Portanto, não é o resultado final, não depende. Agora, que ajudou muito, sim. E mesmo dentro do material old school também houve uma grande evolução. A qualidade em si das agulhas e as tintas também. Acho que essa evolução foi benéfica para todos. Quem se atualizou e mesmo quem manteve o método tradicional também teve uma evolução. Portanto, só o barulho é que agora as máquinas são mais leves, fazem menos barulho, facilita. Já não me imagino a tatuar com uma máquina dessas. Estes dias ligámos uma aqui, o Nuno ligou uma máquina dessas. Nada a ver. Não. Já não me imagino. Ires deitar à noite e ainda sentires aquele zumbido na orelha. E aquilo não treme bem na vossa mão? Por causa é uma cena... A grande diferença que noto agora, o lado positivo da evolução, é que ao final de 5, 6 horas... Ao final de 5, 6 horas... Se ela começar a subir, tenho que passar Estavas comigo, agora já está. Está 5 estrelas. Ai, ela é muito fofa, meu. Eu nem sei se é assim muito fofa. Ela está algemado. Aqui um bocado de coisa, porque... Está-se bem, mano. Está tranquilo. Está aqui o pai, portanto... Vai ao pai. E lá vai ele ao pai. Mas o que gostava mais é, imagina, uma máquina das antigas, estamos a falar de quase 400 gramas. Ao final de 5, 6 horas, tens o braço suspenso com 400 gramas na mão, aquilo parece 3, 4 quilos. Hoje ainda não, são brinquedos. São tipo umas pens, muito mais versáteis, sem cabos. Facilitou bastante. Sem pôr em causa a qualidade final, não é? O produto final, o resultado final. E acrescentando bastante nesses pequenos aspectos. Hoje em dia, acredito que seja mais fácil. Tu já estás a tatuar há quantos anos? Isto vai-me parecer mal, vai-me parecer que já sou velho, não é? Ou não? Vais tentar ser fresh e assim vais-me estragar... Não, estou a brincar. Não é isso aí, divide por... O tatuar é relativo. Os primeiros anos, mostra o portfólio dos primeiros anos, não sei se vais considerar tatuagens, não é? Mas começar a arriscar, sei lá, pá, há uns
12 anos. Primeiros riscos lá estava, a mim próprio, 12, 13 anos. Já são muitos anos. Agora, uma cena fixe no meu percurso é que passei por praticamente todas as fases. Comecei por tatuar em casa, depois fui para um estúdio ser moço de recados, só lavar ponteiras e fazer uns desenhitos. Depois como colaborador, depois começar a fazer as primeiras tatuagens no estúdio como colaborador. Mais tarde abri um estúdio em parceria, depois então abri a Ink Brothers. Então a Ink Brothers... ok, então surge há mais ou menos quanto tempo a Ink Brothers? Ink Brothers fez o ano passado 10 anos. Opa, 10 anos. cada vez me sinto mais amigo assim. Não Deve estar a começar a não passar. está a correr Eu bem. também às vezes ando a Está ver a correr cenas bem. no Instagram e assim já fico também a Ink olhar, Brothers tipo, "Ei, olha, será que abri Ink 10 Brothers. anos? Foi ontem para mim." Foi o primeiro projeto... Oh Nuno, acho que é para ti. Foi o primeiro projeto a solo e fez 10 anos o ano passado. Na altura que abriste o estúdio aqui, abriu aqui no Porto? Foi logo aqui? Em cima. Foi numa ruinha aqui em cima. Foi o meu primeiro estúdio, não é? Não tens assim tanta experiência, não sabes como é que vais correr, também não queres arriscar, na verdade. Então abri um espacinho pequenino. Mas depois, na altura que abriste, já havia muitos outros estúdios aqui no Porto, era uma coisa que... Há 10 anos atrás não era o que... Hoje em dia, sim, é uma profissão normal. Abrir um estúdio é uma coisa super banal. Hoje em dia é quase como um café, uma barbearia, um negócio como outro qualquer. Na altura ainda não era tanto. Mas imagina, sentes que isso era bom ou mau? Isto porquê? Porque quer dizer, quando és só tu, ou quando vocês são menos, não é? Obviamente que tem o fluxo de trabalho, claro que reflete-se, não é? Agora, eu acho tem sempre um aspecto, tem aspectos negativos, aspectos positivos, não é? Agora, o que eu acho é que a competitividade faz falta, não é? Estimula-te mais porque acomodas-te, tens Claro, um tenho estúdio um na estúdio, cidade só pois. para ti. A competitividade é boa, é positiva, tens excelentes artistas na cidade. Agora, a parte negativa é, efetivamente, o fluxo de trabalho. Muito possivelmente tens tão bons artistas, há mais diversidade, há mais opção de escolha. É só a parte negativa a nível de ser mais disperso o cliente. E até aí está tudo bem, não é? Até aí está tudo bem. Mas cabe-nos a nós dedicar cada vez mais a este tipo de coisas, como o marketing, como apostar não só... Ou seja, até há uns anos atrás nós tínhamos que nos focar 100% ao resultado final da tatu e fidelizar o teu cliente. Hoje em dia tens que o atrair, precisamente porque há artistas tão bons ou melhores que tu, bons estúdios, com bom nome, e então isso faz com que tenha um lado positivo, que vejo como um lado positivo, tens que estar mais esforçado, tens que estar mais focado. Sim. Pá, tens que encontrar mais pontos de diferenciação. É isso. Não é? Acabas por ter de encontrar. Mas tu, quando começaste a tatuar, tu juntaste logo ao Nuno, ao Cris, desculpa, ou como é que fizeste? Eu tive muitos anos a tatuar em casa e era só amigos, praticamente. Depois tentei abrir uma lojinha aqui um bocadinho mais à frente, pá, que tive aberto pá, aí um ano, pouco mais. E depois, entretanto, estava-me a sentir muito monótono, estás a ver? Tipo, só com a minha cena, tipo, curtia abrir mais o meu leque, tipo, e então procurei outros estúdios, neste caso foi, eu vinha aqui muitas vezes ao Luís, tipo, buscar material, passava aqui, e houve um dia que entrei, perguntei se não estavam a precisar de ninguém, por acaso estavam, e olha, acabei por ficar. E estás aqui há... Estou aqui há 3, 4 anos, mais ou menos. Ok. O vosso estilo de tatuagem, isto é uma cena, como é que funciona isto? Vocês, o estilo de tatuagem, tem um estilo diferente? Como é que vocês definem o vosso estilo? Nós somos um pouco versáteis, estás a ver? Tipo, apesar que o Cris é mais cores, eu sou mais sombras, estás a ver? Mas fazemos um pouco de tudo e acho que misturamos assim. A parte boa da nossa equipa e trabalharmos em conjunto é mesmo essa. Temos o nosso foco e aquilo que é o nosso registro, e aí eu não posso dizer que a nível de black and grey e realismo é mesmo muito bom. Ok, está mais focado no realismo. Se entra um cliente que é mesmo uma peça de realismo, tipo um retrato, qualquer coisa, ok? Temos aqui a pessoa ideal. E depois eu consigo ter o outro lado, ou seja, compensamos um ao outro, consigo pôr uma colocação de cor, uma opacidade, os animes, que é o que me caracteriza mais, é o meu cartão de visita, e então fazemos um par perfeito nesse aspecto, porque complementamos um ao outro.
Isto naquilo que é o nosso gosto e a nossa tendência, porque depois, a nível de sermos versáteis, nós diariamente fazemos tudo. Portanto, é uma coisa que estamos à vontade. Principalmente fine lines e isso é a base, por isso. Tem um bocadinho de tudo, tem o vosso estilo em específico e aquilo que vos puxa mais, não é? Porque o que é que vos, na vossa opinião, o que é que faz de um tatuador um bom tatuador? O que é ser um bom tatuador? É uma coisa, acho interessante pensar como é que uns artistas veem uns aos outros. Como é que defines um bom tatuador? Acima de tudo, eu acho que as pessoas devem ter consciência e saberem o que é que estão a fazer e como lidar com a higiene, estás a ver, dos espaços. Depois é a criatividade e dedicar-te àquilo que estás a fazer. Mas isto é a minha opinião. Essa para mim é a grande diferença entre analisarmos o que era um bom tatuador há 20 anos atrás e o que é um bom tatuador na atualidade. Há 20 anos atrás um bom tatuador era só isso. Era ter os seus cuidados no seu local de trabalho, os devidos cuidados, e apresentar um resultado final. Porque a mente do cliente, hoje em dia estamos a falar que há 20 anos atrás, o cliente chegava a um estúdio, havia os catálogozinhos, o cliente escolhia o desenho do catálogozinho, era copy-paste, ok. Hoje em dia isso não pode ser considerado um bom tatuador, porque isso está mais que ultrapassado. Não existe catálogos, tu vejas os nossos estúdios, não há catálogos. Eu acredito que a maior parte dos estúdios hoje em dia não tenha catálogos. Precisamente por isso, um bom tatuador hoje em dia, para mim, um bom tatuador é aceitar cada trabalho como uma equipa com o próprio cliente. Ou seja, trabalharem os dois para o mesmo, em conjunto. Porque nós temos que perceber exatamente o que é que o cliente quer, como é que quer, tentar entrar na cabeça do cliente e o cliente, por sua vez, também nos dar essa liberdade, essa criatividade, e isso é que funciona como um resultado final perfeito, porque para haver bons profissionais, ou bons tatuadores, profissionais não, mas bons tatuadores, tem que haver bons clientes. Porque se chega um cliente, mas eu quero isto assim, porque quero a tatuagem do The Rock. E a gente, como um bom tatuador que é, aconselhar a ter algo único, ter algo original, que uma tatuagem deve ser algo pessoal. Não é só chegar lá e dizer, ok, não é só isto, para mim até é mais fácil. Para chegar ele até chega ao fim e olha, ei, como era? Para mim até é mais fácil, até nem ter esse diálogo. É isto que queres, imprimes, pau, guita, feito. Isso é o que para mim não é a minha opinião, não é um bom tatuador. Um bom tatuador tem que acrescentar à profissão, nós às vezes temos que educar um bocadinho os clientes nesse sentido. Não é educar, é mostrar-lhes o lado, porque se toda a gente fosse fazer um copy-paste, é mostrar-lhes o lado, tentar convencer, alguns é possível, outros não, e até aí está tudo bem. Mas cabe-nos a nós, aos bons tatuadores, tal como o Nuno disse, também criar, também incentivar algo que seja único. Portanto, é isso que eu considero ser um bom tatuador. Sim. Mas já tiveram assim alguma tatuagem? Certamente já tiveram. Mas uma tatuagem assim marcante, uma cena maluca, uma coisa que vos pediram e que foi tipo... meu Deus, fizeram assim uma coisa que vos marcou mesmo? Alguma tatuagem que tenha marcado muito? Algumas, às vezes é difícil, depende pode ser pelo lado engraçado, pelo lado creepy, assim, mano, não acredito que ele está a pedir alguma coisa. E nesta semana, ou a semana passada, tivemos uma cena assim, acho eu. Não me lembro. Pedem-nos umas cenas estranhas? Eu não acredito que ele está a pedir uma cena assim. Ou às vezes acontece, e a gente lá está, tenta pôr o nosso lado, mas assim, não somos donos da razão. A gente, olha, não era melhor, às vezes o cliente não é moldável. E às vezes acontece trazer um desenho de casa. E imagina, quero fazer um dragão. Ok. Ou quero fazer uma águia. E a gente mostra umas referências reais, constrói um projeto. Ele, não, mas eu queria mesmo esta águia que eu desenhei. Era mesmo com o bico meu e torto, e, sabes? Um olho mais aberto, mais chato. Aí não podemos aceitar. A gente depois aí tenta entrar em negociação e dizer assim, ok, fazemos o mais parecido possível, mas permite-nos, por favor, só ajustar aqui. Às vezes acontece esse tipo de situações que nos marcam um bocado, porque quase que nos obrigam a fazer o trabalho mal feito. Acho que o que me marca mais eu consigo perceber isso. pela negativa é querer-nos obrigar a fazer uma cena mal feita. Isso acontece um bocadinho na minha área, na produção audiovisual, e tu que estás aí deves saber perfeitamente do que é que eu estou a falar. Que é que eles chegam lá com os vídeos que querem, mostram os vídeos e nós, imagina, fizeste isso, fazes como fazes em casa, estás a ver? Tipo, mas é importante nós dialogarmos, é importante nós mostrarmos às pessoas o que é melhor, no fundo, porque é o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, não é?
Por isso é que se diz que cada um é doutor na sua arte. Exatamente. Tu é que tens que aconselhar. O pessoal não vai ao médico e diz ao médico, eu quero ser operado assim. Não é? Cabe-nos a nós, é isso que eu digo, que o cliente quando tem que ser trabalhado, é que cabe-nos a nós expor isso dessa forma, ok? Nós não estamos a fazer o que é mais fácil para nós, não estou a fazer um copy-paste, que isso é que era fácil para mim. Não, cabe é explicar ao cliente e essas cenas. Agora, tatuagens marcantes vai depender, porque também tens aquelas a nível sentimental. A pessoa que quer mesmo... Essas são as que custa mais. Pelo menos não sei se não me concorda, mas quando é... Sim, tu no realismo deves apanhar Ele aí. está-se a rir! Sabes o que é que ele está-se a rir? Está-se a lembrar do pessoal que vem aí fazer o nome das namoradas. É Depois, isso? passado uma semana, está aqui para tapar, estás a ver? Eu, tipo, Isso acontece mesmo, eu pensei que era mito. Ei, nós tivemos uma mesmo engraçada, mesmo recente. Não sei se podemos contar isto, mas... Pá, estávamos ali sentados à porta e chega aí um... Olha, eu queria falar com vocês, pá, já ouvi falar de vocês. Queria fazer um retrato. Aqui, o nono, retrato. eu estava a fazer um retrato. Né? Uma foto que faltava metade da cabeça. Não, quero fazer o retrato. Pronto, mas não tens mais fotos? Não. Até a pessoa não pode vir aqui. Não, a pessoa mora cá. Mora no Brasil. Até quando é que a pessoa vem? Não, a pessoa não vem mais. Eu é que tive um relacionamentozito. E agora queria... Ai, queres fazer o retrato? Ah, quero. O retrato e quero fazer um nome em grande. E fez. Não O Nuno fez. acredito. Ele já não estava com a pessoa há 3 anos. É assim... Isso é louco, mano. Eu nem esqueci o que é que eu ia dizer, mano. Neste momento, como é que isto é possível? É que eu pensava que esta cena era mito. E, aliás, eu pensava que a cena dos nomes já era tipo uma cena mesmo... Quando em amigos e se torna mais engraçado, estás a ver? Quando em amigos. É que tu estás a dizer, oh mano, tens certeza? Eu não te vou fazer isso. Não, mas vais-me fazer, senão eu vou ao outro lado. Ok, pronto. Lá vais do Bânia 2024. Aqui uma estrela a preto, tá? Tipo, Olha, por acaso tapei uma, meu, mas depois tapei mal. Com essa É lá, o que é que brincadeira. tinha por baixo? Conta agora, o que é que tinha por baixo? Tem nada especial. Há coisas que não se pagam. não tinha nada disso. Eu não tinha nada disso. Opa, isto foi na Lituânia. Pá, tinha havido uns copos a mais, assim, uma daquelas festas, na altura Erasmus e não sei o quê, e fiz um avião. Só que depois quando fui ver o avião no dia seguinte está meio torto, estás a ver? E além de estar meio torto, a linha passado para aí, sei lá, nem um ano começou a abrir. Opa, então eu aí tive que tapar. Mas pronto, fiz um tubarão e é o que tenho com uma agora. minhoca com asas. Ficou uma minhoca com asas. Mas olha, isto aqui é que... Pá, por acaso temos que falar, eventualmente, para ver se fazemos aqui mais qualquer coisinha. Que eu agora fiz estas recentes, linha fina. Isto não é muito para o estilo, mas vocês podiam... Acaba por não, acaba por não ser a nossa imagem. Porque é isso. Mas fariam, Não é é a algo que nossa fariam. imagem de marca. Isso é não é base, aquilo que tipo, nos da caracteriza, tatuagem, mas praticamente. fazemos isso todos os dias. E realismo, tipo, uma tatuagem, imagina, sei lá. Deixa-me tentar aqui. Se eu quisesse fazer uma cena, são tatuagens que duram horas, não é? Demoram muitas horas a fazer, não é? Em termos de tempo, é muito diferente uma da outra. Ou seja, não sei, porque eu imagino o realismo mesmo uma cena com muita sombra, tipo com... Ela por ela. É. Se tu fores a ver, tipo, a saturação de cor é igual. Tipo, vai demorar. O que ele aplica mais tempo nos detalhes e na perfeição. Texturas. Eu às vezes perco esse tempo na saturação da cor, nos degradês, tenho que ir várias vezes ao mesmo sítio. A nível de timings é semelhante. O processo é um bocadinho diferente, mas a nível de timings acaba por ser semelhante. Mas faz-se maioritariamente, se quiseres uma peça grande, normalmente por sessões. Várias sessões tens que ir fazendo, não é? Tens que ir fazendo por sessões. Eu assim uma grande acho que, pá, não sei se conseguia fazer, sabe? Mas por isso é que eu te digo, o ideal, e nós fazemos isso, é trabalhar em conjunto com o cliente. Perceber o que é que Cada o que é que faz tatuagem sentido. é um jogo de equipa, sou eu e tu. E eu perceber se tu aguentas 4 horas, só aguentas 2 horas, o Nuno, quando me tatua, ele já sabe. O Nuno, uma horita e meia. Na semana passada me tatuou, 1h30, fez uma folha A4. Ele já sabia, pá, não posso perder aqui, não houve pausas, nada. Cada um tem a sua Cada pessoa maneira. tem a sua. Tens que gerir a pessoa. Saber ler também, deve falar com ela. Claro. O tipo de cliente. Há clientes que desaparecem. Estamos a tatuá-los. É. Base? Limpamos, vamos pôr tinta e quando olhas para a Marquesa eles não estão. Isso é Saíram maldade. disparados. Isso é maldade. Fugiram. Ele está a falar de mim, porque eu... Não estava a perceber, meu. Tu foges. Horrível, foi horrível. Epá,
tu tens muito preto aí. Pois, Isso aí mas tenho uma borboleta aqui, tipo, muito preta também nas costelas, então doeu-me horrivelmente. Achas que é a zona que... Onde é que é a zona que provavelmente dói mais no corpo todo a tatuar? Eu ouvi dizer que era o pé. Opa, na minha opinião é o pé e costelas. Pé e costelas? As que me doeram mais. Também me doeu um bocadinho na barriga, mas nada que se compare ao pé e às costelas. Pé, mano, deve ser uma cena, deve ser tipo uma dor mesmo. Tipo, é porque é mesmo fininha a pele, não é? Tipo, é mesmo... Eu acho horrível em cima dos tendões, acho horrível. Acho. Em cima dos tendões. Agora, tudo depende, se é uma tatuagem prática, suportas bem, tu mentalizas-te que é meia horita. Meia horita. Foi exatamente o que Sim, aconteceu dá aqui. para te Sem habituar respirar, à foi dor. tipo ali mesmo... Sabes? Se não te conseguiste habituar sequer à dor. São aqueles 5 minutos que nem mas dá aqui para o teu habituei-me à cérebro dor, mano. assimilar. Mas aqui habituei-me à dor, e aqui também. Esta do outro aqui em preenchimento Essa preta. deve ter doído. Esta doeu. Esta estava-te lá mesmo quase a chorar. Esquece-me lá mesmo mal. Mas pá, olha, acho que ficou fixe dentro do que temos. Tenho mais duas perguntas, mas uma delas até nem estava muito bem pensada. Mas imagina, eu comecei na altura a Goft, foi crescendo, e nunca foi uma coisa que eu planeei muito, mas a partir do momento em que eu defini que ia estruturar a empresa, estruturei a empresa e comecei a trabalhar nela. Pá, houve ali uns anos, meu, muito difícil. Ou seja, o dar o salto, tu sentiste isto, a uma altura em que disseste, pá, vou arriscar tudo. Vou, tipo, que se foda, não tenho outra explicação. Tipo, foi difícil, e isto foi um processo difícil de começar e, pá, agora estás com 10 anos, acredito que também, naturalmente, as coisas vão crescendo e vão melhorando e, pá, eu não vos conhecia, já vos conhecia por algum motivo, portanto, vocês já têm uma presença e pá, só que, lá está, eu acho que quando uma pessoa decide montar um negócio, seja ele qual for, fazer qualquer coisa, é sempre um mergulho de cabeça e é preciso agarrar neles, como eu costumo dizer. Tu sentiste isto? Sim, foi extremamente difícil porque tinha acabado de ter na altura o meu segundo filho, tinha 2 filhos, acabado de ter, a Vitória devia ter os 2 anos e o Cris devia ter 5, e eu tinha decidido que não queria estar mais no estúdio onde estava e tinha decidido fazer alguma coisa. Okay, Ou desisti, ponderei, ou desisti porque na altura era o início, não tinhas muitos clientes, ninguém te conhecia, então eu ponderei. Ou vou para um trabalho normal e vou fazendo umas tatuagenzitas a ver o que se conseguir ir crescendo, ou arrisco. E é como tu dizes, aí sim. Aí dói. Aí é preciso agarrar neles. Não havia margem, não podias falhar. É isso. Mas até acaba, se usares isso a teu favor, fonte de motivação, não podias falhar. Não podias. Mas há sempre fatores que te ajudam, que vais tendo sorte. Não há campeão sem sorte. E então acabas por cair em graça, acabas por também na altura seres um miúdo novo, acaba por também não ser o número de estúdios que há hoje, e então naquela altura, se fosse hoje, se calhar era mais difícil. Mas naquela altura acabou por se reunir as condições necessárias para que conseguires com que esse salto, com sorte à mistura, mas também não fosse um risco tão elevado, porque também tinhas pessoas que te ajudavam na altura, mesmo a partilhar o teu nome, porque tu vives é disso, é quem vive de uma profissão, como tu, talvez, também é de boca a boca, se as pessoas forem falando de nós vamos crescendo. Continua a ser o melhor marketing. Agora, tu tens que fazer a tua parte, que é, ok, o melhor marketing é as pessoas falarem de ti, mas tu é que vais ter a ação com o que vão falar de ti, ser bom ou mau. Então eu tinha confiança no meu trabalho, naquilo que eu era ou seja, aquilo que eu fazia era o suficiente para, se tivesse a sorte, e aí é que é o fator sorte, se falarem de ti, vão falar bem. E foi isso que aconteceu. Mas deu medo, claro, no início. Eu não. Começas a ver as contas, as rendas, as não sei o que, as não Dois sei quantas, nenucos. eu lembro. Dois nenucos. Depois com nenucos ainda não estou nessa. Mas eu na altura, quando comecei também, pá, eu digo, até a Golf neste momento tem 6 anos, fez agora 6 anos. Pá, à vontade, os primeiros 4 anos, eu não dormia de noite, mas muitas vezes. Pá, porque lá está, um gajo não está a construir, não tem nome, não sabe o dia da manhã, não sabe se mantém cliente, se não vai ter cliente. Pá, mas no final do dia é isto, é um gajo acreditar no trabalho que tem, na qualidade que tem, trabalhar muito na qualidade, porque é o que eu acho que é fundamental em qualquer negócio. Tipo, pá, como é que explicas aí restaurantes que são uns tascos do caralho, lá, vais lá e comes bem e voltas lá
300 vezes, não é? E outros restaurantes que são muito bonitos, com as luzes não sei o quê, vais lá uma vez, comes uma merda, não vais lá outra vez, não é? Portanto, a qualidade acaba por ser... Lá está. Aí vai de encontro àquilo que tivemos a falar um bocadinho. Não é só o resultado final que conta. A comida pode ser muito boa, mas se não te sentes assim tão bem no espaço, se o atendimento não for... Ou seja, sempre... Tens que ter tem que ser complexo, claro. Tem Tu que ser... seres acessível, saberes falar, saberes o que estás a fazer, ajudares quem está deste lado a prestar também um bom papel, isso faz parte. Porque se chegares aqui, só fizeres umas perguntas, a gente está aqui tipo boneco e tal, aí acredito que a fonte de sucesso não seja tão eficaz, não é? Portanto, é isso mesmo. Dependes de ti próprio, a gente depende de nós próprios. Isso é o principal. E depois daí é trabalhar, isso é que dá trabalho, expor-te, falares com as pessoas certas ou tentares, porque nem sempre corre bem, nem sempre altos e baixos, corres esse risco, sabes isso, mas isso é que é o crescimento natural. E pronto, estamos aqui hoje a conversar mesmo sobre isso. 10 anos depois, não é? A Ink Brothers, e vocês há mais do que isso. Tem corrido bem, tem sido positivo. Última pergunta também para encerrarmos aqui. Que conselho dariam a alguém assim que quisesse começar agora no mundo das tatuagens? Alguém que quisesse entrar nisto? Dá-me algum conselho? Não queremos concorrência, esse não vale. Tem algum conselho assim que davam a alguém? Mas sem a desenhar? Não, mano, tipo... Acho que o ponto número 1 é a consciência do que estão a fazer. Porque, a meu ver, aumentar o número de pessoal a fazer tatuagens, pessoal a fazer tatuagens não quer dizer que sejam tatuadores. Pessoal a fazer tatuagens, a meu ver, o único problema nisso é a forma como se está a banalizar e é o está-se bem. Tipo, se não isolarmos ou se não desinfetarmos, está-se bem. Ou se a gente só faz... Se a gente não consegue fazer 2 linhas, mas estão-nos a pedir uma cena realista, está-se bem. Então está-se sempre bem. E isso faz com que a gente ande para trás. Ou seja, se calhar andamos, pessoas como eu, como o Nuno, vários anos a tentar passar aos clientes que realmente a tatuagem devia ser algo que deves perder tempo, deves perder... te dedicar àquele cliente. Cada caso é um caso. E mesmo ao próprio espaço. Hoje em dia faz tatuagens em qualquer lado. Tipo, vais a um bar à noite, tens um people a fazer tatuagens. E às vezes, não quer dizer que nesse tipo de situações não encontres grandes profissionais e 100% dedicados ao que é também o ambiente em redor para haver todas as condições reunidas. Mas efetivamente acho que tu não vais a um bar e está lá um dentista a tirar dentes, mano. Não é? Não vais sair à noite e está lá o cirurgião numa salinha. Não, mano. Isso é que banaliza um pouco. Ok, porque está associado a tatuagens underground. Mano, isso acho que já era. Acho que não deveria ser assim. Ou não deveríamos trabalhar nesse sentido. Devia ser tatuagens, não. Tatuador, médico, igual. Porque tem que haver todo um processo, não é? Tem que... Envolve os mesmos... Por mais que pensem que parece fácil... Nós trabalhamos com empresas hospitalares. Então, Se tu vires, a gente trabalha com as mesmas empresas que os hospitais trabalham. Para a recolha dos resíduos contaminados, por exemplo. Isso tem que ser passado. Não é? Agora, tu não vais levar as cenas para certos tipos de ambientes que, ok, são underground e até faz parte da essência inicial da cultura, mas a ideia, se calhar, ou posso estar enganado, deveria ser elevar a cultura para um patamar mais acima. Pensava eu ao longo destes anos todos que era para isso que estávamos a trabalhar, mas só os mais novos, o conselho que eu dava era pensarem dessa forma. Não iniciem no mundo das tatuagens a pensar que é uma cena está-se bem. Iniciem, porque não é impossível, é fácil tu seres, considero hoje em dia muito mais fácil conseguir ser um bom tatuador e ver miúdos novos a iniciar e tecnicamente incríveis. O que eu demorei 10 anos, eles ao final de 1 ano e meio estão a fazer. Incríveis. E aí tenho que dar os parabéns às novas gerações. Só que lhes falta isso, é alguém que se calhar passe-lhes isso. Não leves isto como um está-se bem, ou como um extra, ou como vais fazer. Não, queres ser um bom tatuador? Vais ser um bom tatuador. Tenta ter a mentalidade de, ok, mas eu quero estar aqui, ao nível de um doutor, de um cirurgião, um dentista.
Acho que deveria ser mais assim, mas de resto... Também não deve ser uma coisa muito fácil, até as tatuagens são cada vez menos um tabu e há cada vez mais gente tatuado, não é? Mas também não deve ser uma coisa fácil na educação, não é? Estares incutido, no fundo, nestes que estás a dizer, mais jovens. Ou seja, incutir isso, dizer, podes ser um tatuador, ou seja, por norma as pessoas, os pais não te vão dizer, ei, olha, no teu caso até foi diferente, estás a ver? Mas percebes? Mas é precisamente por isso. É isso que eu, pelo menos, sempre pensei do meu lado. Ok, dar o meu contributo à arte em si, ou à cultura em si, na minha cabeça, posso estar enganado, pode ser só tatuagem, pode até ser o oposto disso. Na minha cabeça seria elevar a outro patamar, ao ponto de ser tatuador e doutor ser igual, ser respeitado de forma igual, ao ponto de um pai, visto isso dessa forma, já a dizer, não, olha, porque é que ele tem jeito para as artes? Porque é que não baixa... Exato, é isso. Claro, mudar uma mentalidade e uma cultura demora séculos. Agora, cabe-nos a nós, aos mais antigos, é só esse o único conselho que dou. Tentar pensar assim, elevar o patamar, não mantê-lo no underground. Era só isso, era o único conselho que eu dava. Toda a gente pode ter legitimidade de querer, não, mas eu quero ser, porque é que eu não posso ser um bom tatuador? Toda a gente pode. Porque antigamente era muito mais difícil. Tu batias à porta de um estúdio de tatuagem, olha, podia-me dar umas dicas. Ainda levavas, era um estaladão. Antigamente era assim. Agora, hoje em dia não. Os bons profissionais até acabam por dar dicas. Eu e o Nuno muitas vezes recebemos aqui miudinhos e... Ok, às vezes pedem um workshop privado e a gente se vir que realmente é uma pessoa que nos vai ouvir e a gente diz sempre, olha, a gente não dá nem informações, nem somos ninguém para ensinar ninguém. A gente não te vai ensinar nunca. É isso que eu digo sempre. Se me vens pedir para eu te ensinar a tatuar, eu não consigo, não tenho essa capacidade. Agora, eu posso até dar umas dicas o que é ser um tatuador. Que é diferente fazer tatuagens de ser tatuador. É só isso. Porque eu acredito que há cada vez mais gente a tatuar, mas há menos tatuadores. Okay. E é isso que acho que faz com que andes para trás, em vez de elevares a fasquia. É só esse conselho que dou, é manter, não, ok, eu quero ser um bom tatuador e quero pôr as tatuagens num patamar acima. Era só o conselho que dava para realmente... Isto andar para a frente. Olha, chegamos ao fim, tenho que vos agradecer muito que isto é o nosso segundo episódio, estamos a começar, e o objetivo é irmos até pessoas com histórias interessantes, pessoas interessantes. Não temos um tema definido, não vamos só a empresários ou não vamos só a artistas, vamos a pessoas interessantes. Isto é uma área que me interessa e pá, muito obrigado por nos terem recebido. Obrigado a nós pelo convite. Olha com a cobra, senão não... Oi. Termoço. Até já. É linda, meu. Obrigado.